Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos tratar alguns assuntos aqui de seleção, remover fundo, máscaras, e eu continuo aqui com a minha imagem da última aula para a gente poder aplicar esses conceitos, tá? Vou começar falando sobre máscaras, que aí depois, quando eu fizer as seleções, vai ficar bem mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Deixa eu criar uma camada nova, que aí fica até mais fácil. Eu vou pintar essa camada nova de... Vou clicar aqui, ó, no meu quadro de cores aqui e vou selecionar uma cor mais vibrante. Esse amarelão aqui, pronto. E aí, na minha camada nova, camada 6, eu vou pintar ela toda dessa cor aqui amarela. Pronto. Selecionar minha ferramenta mover para ficar melhor aqui. Ficou em cima de tudo porque vocês já sabem. Ela é a primeira camada aqui, então tudo que está abaixo dela vai ser escondido. Se tivesse assim, por exemplo, aí seria outro caso, mas como ela está aqui em cima, então vai cobrir toda essa área aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui uma área retangular, uma área qualquer aqui, pronto. Eu vou criar uma máscara de camada na minha camada 6 aqui, tá? Vou criar aqui nesse ícone que vocês estão vendo aqui abaixo, ó. É a opção onde nós criamos as máscaras de camada. Vou clicar para vocês verem o que acontece. Pronto, cliquei. Deixa eu tirar a visualização das maçãs também. Pronto. O que que aconteceu aqui na minha camada que era toda amarela e agora só está esse pedaço aqui? Justamente porque a minha máscara escondeu toda a parte que estava fora da seleção e está revelando aqui para mim só aquela área delimitada. Vou dar um Ctrl, vou excluir, na verdade, essa camada aqui, ó, e vou aplicar de novo. Vou selecionar essa parte aqui, aí com o meu Shift eu vou selecionar outra parte e mais uma aqui embaixo, com Shift, tá? Pronto. Essas três áreas aqui. Vou criar uma máscara de camada. Olha só. Não excluiu, tá? Não excluiu o restante da camada aqui. Ele só mascarou, ou seja, ele escondeu para mim o que estava fora da seleção. O que estava demarcado, ele revela aqui e o que não, ele esconde, que fica essa parte preta aqui que vocês estão vendo, ó. A parte branca é justamente essas daqui, essas três, ó. E essa parte preta aqui na camada é o restante que foi escondido, tá? E aí, para vocês verem que não foi excluído, por exemplo, eu vou criar uma nova seleção aqui com essa ferramenta mesmo, tá? Vou criar uma nova seleção aqui e digamos que eu queira revelar novamente essa parte. Aí eu vou com a minha ferramenta lata de tinta e vou pintar aqui de branco, ó. Pronto, revelou novamente. Deixa eu tirar a seleção para explicar outra coisa. Estão vendo aqui que a parte branca é a que está revelada e a preta é a que está oculta? É exatamente o que acontece aqui, ó. Eu estou com a cor branca aqui por cima, então isso significa que se eu der um clique aqui com a lata de tinta, ó, ele vai pintar tudo de branco na máscara, tá bom? Na máscara. Deixa eu dar um Ctrl Z. Na máscara. Ele pinta aqui na máscara, não é na camada, ó. Você vê que essas duas são clicáveis, ó. Então eu estou com a minha máscara selecionada. Se eu pintar de branco, ele vai revelar novamente, ó. Ficou tudo branco aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. E se eu pintar de preto, ó, eu vou inverter aqui, ó. Pronto, eu trouxe o preto para cima. E essa opção aqui a gente consegue também com atalho X, tá? Atalho X, ó. Vou clicando X e ele vai invertendo lá, ó. Então vou vir com a minha lata de tinta, vou aqui deixar o preto em cima e vou pintar, ó. Olha só, está mascarando as partes que eu estou selecionando. E veja que ficou tudo preto lá, ó. Está tudo preto. A minha, a minha camada amarela, ela continua aqui, porém ela está totalmente oculta por conta da máscara de camada. É justamente isso que ela faz. Onde eu digo que deve ser mascarado, ele oculta para mim e deixa as outras partes em evidência, mostrando, né? Então, vou selecionar aqui de novo com o meu laço poligonal. Vou criar aqui uma seleção, ó. Pronto, criei aqui uma forma meio distorcida, né, da realidade. E agora eu estou com a minha máscara selecionada. Eu vou pintar essa parte aqui de branco. Vou lá com minha lata de tinta.
aqui tá preto, eu vou inverter com X, pronto, ficou branco, eu vou pintar, ó. Vou dar o Ctrl D para assumir a seleção, pronto. Vou criar outra seleção com o laço normal, né? Aquele mais orgânico que nós vamos desenhando, ó. E essa parte aqui, toda ela vai ser revelada agora, porque eu vou pintar de branco também, ó, com a ferramenta lata de tinta. E vai revelar para mim somente essa área delimitada. Deixa eu excluir aqui para vocês verem que não. Vou excluir a máscara de camada, ó, e ela continua lá. Porque a máscara não exclui a camada, ela revela ou oculta, tá bom? É assim que funciona essa opção de máscara de camadas, tá, pessoal? Eu poderia também ter conduzido essa forma de mascarar e de revelar com a ferramenta pincel também, tá? Deixa eu criar aqui uma máscara nova de camada na minha mesma área aqui amarela, nessa mesma camada 6, tá? Vou selecionar a camada, ó. Selecionei a camada e vou pegar aqui a minha ferramenta pincel, que o atalho é letra B, e vai criar essa demarcação aqui na minha área de trabalho. Se eu tiver com a função Caps Lock ativada no meu teclado, vai sumir, ó. Então, se por um acaso você pegou aí a ferramenta pincel e ficou só esse sinal de mais na tela, significa que a ferramenta está ativa, porém o tamanho dele não está sendo mostrado porque a Caps Lock do teclado está ativada. Não sei porque que o Photoshop faz isso, mas é algo que acontece, tá? Então, o meu pincel está desse tamanho aqui. Para eu aumentar ou diminuir, eu posso simplesmente dar um clique com o botão direito, né, dentro dessa área aqui, ó. Dar um clique só com o botão direito e aí vai abrir essa janelinha para mim. E aqui eu defino o tamanho dele, ó. Quanto mais para a direita, maior. Quanto mais para a esquerda, menor, tá bom? Então, eu vou deixar aqui desse tamanho. E essa opção de dureza aqui, ó, que vocês estão vendo, é com relação à borda do pincel, tá? Quanto mais para a direita, mais rígida vai ser essa borda. Quanto mais para a esquerda, mais esfumaçada, tá bom? A gente vai já entender como é que funciona essa questão da dureza aqui. Eu vou deixar em 0 para a gente aplicar aqui o conceito da máscara, tá? Ok. Eu também posso diminuir ou aumentar o tamanho do meu pincel aqui nas áreas de preferências da ferramenta, ó. Posso clicar aqui, aí vai aparecer a mesma janela que apareceu aqui, é a mesminha, tá? Porém, eu sempre uso aqui porque é mais rápido, tá bom? Para assumir quando você finalizar aqui a configuração do seu pincel, é só você dar um Enter, tá bom? Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Eu disse para vocês que a gente consegue fazer essa manipulação da máscara, tanto com o pincel aqui, que está selecionado agora, como com a lata de tinta, que eu já mostrei para vocês. Então, vamos lá. Eu quero esconder algumas áreas dessa parte amarela aqui, dessa camada amarela. Então, a gente já sabe que precisa. Aqui está o preto por cima, então eu vou apertar X para inverter. Pronto, já está preto. Agora, onde eu clicar e pintar aqui com o meu pincel, ó, a ferramenta pincel funciona dessa forma. Você clica e vai arrastando e ele vai pintando, ó. Então, onde eu pintar aqui, como está preto, ele vai começar a ocultar. E por que que está com a opacidade baixa dessa forma? É porque aqui está a 30%. Então, eu preciso aumentar para 100, dar um Enter. E agora, onde eu pintar, ó, ele vai excluir totalmente. Excluir não, vai ocultar totalmente, tá? Ó. E por que que está esse esfumaço aqui, essa parte meio que indefinida, né? Quase que um degradê. É justamente a questão da dureza. Eu vou dar um clique aqui com o botão direito para aumentar a dureza, ó. Vou dar um Enter. Está em 100% agora, vou dar um Enter. E agora sim, ó. Onde eu clicar e arrastar, ele vai excluir, ele vai ocultar totalmente aqui da minha área, tá bom? Deixa eu excluir aqui essa máscara de camada e criar de novo, ó. Vou criar uma nova máscara de camada e vou, ó, onde eu pintar vai ser ocultado aqui da minha área, tá bom? E com o branco por cima aqui é o inverso, onde eu passar ele vai revelar novamente, tá bom? Então assim que funciona a máscara de camada, ela não exclui, porém ela revela ou oculta de acordo com o meu comando aqui, tá bom, pessoal? Assim que funciona esse conceito de máscara de camada que a gente vai trabalhar na prática mesmo em um projeto mais para frente, tá bom? Beleza? Vamos voltar lá para a nossa maçã. Deixa eu excluir essa camada aqui, que nós não vamos mais usar.
Vocês já sabem como é que funciona a questão da máscara de camada, né? Nós vamos aplicar esse mesmo conceito aqui nessa imagem para tirar o fundo dela, tá? Deixa eu criar uma nova camada aqui, pintar de azul, só para diferenciar quando a gente tirar o fundo, tá? Porque tá tudo branco aqui. Eu vou pintar, tá? Com a ferramenta lata de tinta, que o atalho é letra G. Vou clicar aqui, pronto. Vou voltar para minha ferramenta mover. Agora sim, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre essa ferramenta aqui que também é de seleção, que inclusive ela é bastante discriminada no nosso meio, porque disse que é a ferramenta do preguiçoso, né? Porque a gente clica e o Photoshop faz essa diferenciação de tons e tudo aquilo que for um tom semelhante daquele primeiro que nós clicamos, do pixel que nós clicamos, ele vai selecionar. Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Eu vou clicar nessa parte branca. Então, tudo que for branco, opa, o que que aconteceu? Selecionou todo o material, né? Por quê? Porque quem está selecionado aqui nas minhas camadas é a 6, camada azul. Então, como toda a camada é azul, eu dei um clique e selecionou tudo, tá? Então, não é essa camada aqui, eu acabei não percebendo. Vou desfazer a seleção, Ctrl D, vou selecionar minha camada 5, que essa sim é que eu quero trabalhar. Vou clicar aqui no branco. Ó, e vai selecionar tudo que for 100% branco. Ficou umas partes de fora aqui, porque a gente tem já meio que uma mescla aqui de cinza, né? A sombra aqui da maçã vai fazendo esse degradê. Então, ele não selecionou. Então, como é que eu faço para colocar essa parte aqui dentro da seleção? É com o Alt ou Shift, tá? Para adicionar ou subtrair. Como eu preciso adicionar ainda, então eu vou com o meu Shift, pressionei e vou dar mais um clique para ver como é que fica. Ó, já aumentou mais um pouco a seleção, mas ainda não chegou no meu ponto aqui que eu quero. Vou com o Shift novamente, dar mais um clique. Ainda não foi. Mais um. Pronto, praticamente fechou a minha seleção. Aqui deu certo. Vamos ver dessa outra parte aqui. Vou clicando aqui com o Shift até... Opa! Passou demais. Então, eu preciso remover essa parte aqui. Eu vou excluir a seleção e refazer novamente? Não. Eu consigo vir aqui, ó, com um laço, ferramenta laço, porque todas as ferramentas de seleção, elas conversam entre si. Então, às vezes eu estou trabalhando com a ferramenta varinha mágica, e aí eu preciso refinar um pouco a seleção, aí eu posso vir com um laço, ou a laço normal ou poligonal, tá? Para refinar a seleção aqui. Então, eu quero excluir da minha seleção essa parte aqui, ó, que passou da minha linha aqui da curva da maçã. Vou pressionar o Alt, clicar e arrastar aqui, desenhando então a minha linha que eu quero manter na seleção. Fechar aqui ela, pronto. Melhorou, né? Não ficou 100%, mas melhorou. Então é assim que funciona essa conversa aqui entre as seleções, né? Por exemplo, se eu quisesse adicionar a minha seleção, essa parte aqui da maçã, eu ia com Shift, né? E ia colocar um pedaço a mais aqui. Remover também da mesma forma, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Pronto. Então, agora, como a gente já tem o nosso objeto aqui selecionado, né? Já demarcamos tudo bonitinho, nós queremos remover esse fundo branco. Porém, bora criar uma máscara de camada aqui para ver o que que acontece. Olha só, foi exatamente o inverso do que a gente queria, né? Por que isso aconteceu? Porque nós selecionamos com a varinha mágica a parte branca, tá? A parte branca da nossa imagem. E aí, quando nós criamos a máscara de camada, ela ocultou exatamente o que não estava na seleção, que era a maçã, né? A gente foi refinando aqui, mas quem estava selecionado realmente era a parte branca, tá bom? Então, a gente precisa inverter a seleção para poder criar a máscara de camada, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto, deu Ctrl Z. Como é que eu faço para inverter essa seleção? Com o atalho Shift, Ctrl I, tá? Aparentemente não aconteceu nada, mas a seleção já foi invertida. Então, se estava selecionada a parte branca, agora é o de dentro, né? O que estava fora da seleção, que agora está com a demarcação, né? Agora eu vou criar uma máscara de camada e a gente vê que vai sumir exatamente a parte branca, porque ela inverteu a seleção. Então, assim que funciona essa opção de inverter as seleções, né? Quando a gente dá Shift Ctrl I, tem até aqui essa opção, ó.
inverter, tá? Aqui na aba selecionar, você vem aqui em inverter, ó. E o atalho é exatamente esse, Shift, Ctrl I, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Quem é que está selecionado? Deixa eu ver. É o branco, né? Então eu quero inverter, vou aqui em selecionar, inverter, pronto, já mudou. Então eu vou criar a máscara de camada e vai sumir o fundo branco, né? A parte branca. Ou eu poderia também, eu fiz da maneira mais difícil e agora eu vou ensinar a maneira mais fácil. Digamos que você selecionou aqui, já fez a sua seleção demarcadinha, bonitinha, e você cria a máscara de camada. Para você não ter que dar Ctrl Z, inverter e criar uma nova, você simplesmente vem aqui na sua máscara de camada selecionada e dá um Ctrl I. Pronto, né? Digamos que estava assim. Aí você dá um Ctrl I, ela inverte por aqui, tá bom? E não precisa você desfazer tudo para inverter por aqui. Você dá só um Ctrl I, que ela já faz esse trabalho para você, tá? E mais um detalhe aqui na nossa questão da máscara de camada é essa correntinha aqui, esse anexo, né? Esse clipe. Aí a gente chama de várias coisas, mas esse símbolozinho aqui, eu vou desmarcar ele, eu vou clicar nele, na verdade, e ele vai sumir, ó. Sumiu. Isso significa que a minha máscara não vai acompanhar o movimento que eu fizer do meu objeto aqui, tá? Por exemplo, eu vou mover essa maçã para cima. Ó, a máscara continuou parada no lugar dela. Moveu só a imagem, né, da maçã. Por que isso aconteceu? Porque eles não estão linkados aqui, ó, através dessa opção, né? É só clicar aqui, ó. Clica que vai aparecer, tá bom? Eles não estão linkados. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar minha maçã aqui. Pronto. Eu vou linkar eles, ó. Eu vou agora movimentar a maçã, tá? E ela vai e a camada vai acompanhar a minha imagem, tá bom? O meu movimento aqui. Se eu tirar, agora eu posso mexer na camada independente da sua máscara, tá bom? Por exemplo, vou diminuir. Opa, vou diminuir aqui. Olha o que vai acontecer. Eu diminuí a imagem, mas por a camada não estar linkada à minha imagem, ela continua aqui do mesmo lugarzinho dela. Deixa eu dar um Ctrl Z. Agora eu vou linká-la. Agora eu vou linkar elas novamente e vou dar um Ctrl T, né, para redimensionar e olha o que vai acontecer. Agora sim, tá bom? Então é sempre importante vocês deixarem elas linkadas, tá? Em alguns momentos que vocês vão tirar do link para fazer algumas modificações específicas, mas na maioria das vezes vocês precisam deixar elas duas linkadas, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham aprendido. Continuem praticando aí, continuem assistindo as aulas que nós vamos aprender bastante por aqui, tá bom? Valeu, um abraço.